Hoje no Tatame nós teremos uma entrevista com uma empresária, mãe de 2 princesas lindas e maravilhosas, casada com um ator super famoso aqui no nosso país e faz parte de uma das famílias mais tradicionais da arte suave. Eu estou falando da pentacampeã Kyra Grace. Hoje teremos o prazer de estar entrevistando a empresária e multicampeã de jiu-jitsu, Kyra Grace. Obrigada, Raul. Kyra, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Como é que você partiu para ser uma empresária de jiu-jitsu e montar a Grace Corp? Da onde surgiu essa ideia? Pois é, eu desde pequena sempre tive o sonho de ter minha academia de jiu-jitsu. E esse sonho, quando eu comecei a competir, né, eu tinha 11 anos de idade, estou falando de quase 20 anos, mais de 20 anos atrás. Mas enfim, então nessa época, né, quando eu comecei a competir, o jiu-jitsu feminino ainda estava começando e viver de jiu-jitsu para uma mulher era praticamente impossível. E ao longo da minha carreira, enfim, eu fui ganhando meu espaço, conquistando meus títulos e percebi que estava faltando um lugar bacana no Rio de Janeiro para as pessoas treinarem jiu-jitsu. Né, uma metodologia diferenciada para as crianças, um horário para as mulheres, a prática da defesa pessoal que foi sendo esquecida ao longo dos anos por conta do jiu-jitsu esportivo. Então eu pensei em cada detalhe da Grace Corp, né, desde todo o conforto que os alunos vão ter aqui dentro, mas também toda a parte técnica de resgatar os fundamentos do jiu-jitsu, de entender a defesa pessoal, criar uma base sólida para que o aluno possa evoluir em todas as esferas. Então aqui ele vai aprender a luta em pé, ele vai aprender a da queda, vai aprender a parte de chão, a parte da filosofia do jiu-jitsu, a história da família Grace. Então tudo isso que é muito importante, né? Porque não é só a luta, é você inspirar uma vida saudável em todas as esferas. Maravilha. E você também tem uma facção destinada para as crianças, né? Você tem muitas crianças aqui? O nosso público aqui, 60% do nosso público é infantil. E as crianças elas têm uma afinidade com o esporte, não é? Porque acho que as crianças têm que ter uma didática diferente para o aprendizado. A maneira que você ensina uma criança é diferente da maneira que você ensina um adulto. E para cada faixa etária tem uma metodologia diferente. Então, assim, a nossa metodologia ela é única no mercado porque ela foi elaborada por pedagogos, psicólogos, educadores físicos, além de nós, professores de jiu-jitsu, eu de frente, mas com outros professores também me auxiliando. Então, a aula é bem dividida. Em 3 e 4 anos é uma aula, para 5 e 6 anos é outra aula. Então, a gente divide por faixa etária. Não dá para você ter uma aula com uma criança de 3 e uma de 10. É outra linguagem, né? As situações que eles vivem são diferentes. Então, uma criança de 3 anos, o amiguinho tá pegando brinquedo. A de 10 já tem um bullying mais forte, já tem aquele amigo que bota o apelido, o outro que empurra, o outro que faz um negócio. Então, assim, a gente trabalha todas essas situações dentro da aula. E além, né, deles aprenderem brincando, porque a criança gosta de brincar, eles aprendem brincando, a gente estimula também uma vida saudável. Então a gente tem um momento da roda que a gente brinca, né, a nossa roda da conversa, na qual a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre valores, a gente fala sobre respeito, coragem, e sempre brincando. Então uma criança com 3 anos, a gente conta que o porquinho, e aí o lobo mal veio assoprar a casinha, mas ele fazia jiu-jitsu, então ele não tinha medo do lobo mal. Adaptação das histórias. Ele era corajoso, né? Então a gente brinca com as crianças. Eu tenho 2 filhas, então eu vivo muito esse dia a dia da brincadeira, né? Do lúdico. E aí eu trago para o jiu-jitsu para a gente poder fazer uma aula divertida, onde as crianças vão aprender jiu-jitsu, mas que elas queiram estar aqui, que não seja uma coisa assim, meu pai quer que eu faça jiu-jitsu. Não, eu quero aprender jiu-jitsu. E eles se sentem bem. Aí a gente tem uma equipe de professores altamente, eles são treinados para passar a metodologia de uma maneira positiva e nunca deixar uma criança que é mais tímida ou uma criança que não tem tanta autoconfiança se sentir mal na aula. Então a gente está sempre, não existe exclusão aqui, é sempre todo mundo muito bem-vindo e todas as pessoas podem aprender jiu-jitsu. Muito legal. A sensibilidade mesmo, professor, né? E a questão da psicologia, né? Eu quando comecei a aprender jiu-jitsu com os meus tios, era muito legal, porque assim, eu pegava um tio meu, vinha, aí ele falava, minha filha, vem cá, aí me ensinava uma queda, ele se jogava. Eu saía da aula me achando a mulher mais forte do mundo. Eu falo, caramba, eu sou muito forte, eu consegui derrubar meu tio, que era o meu ídolo, assim, que era grande, né? Então isso que a gente faz com as crianças aqui. Então eles saem daqui assim, tipo, eu derrubei um gigante, né? Que legal. Por exemplo, no 100 quilos a gente brinca, vamos segurar o jacaré tá dormindo. Aí eles vêm assim, aí seguram. Aí o jacaré começa a
espernear. Aí eles ficam super felizes que eles estão segurando o jacaré. Então, cara, isso é muito incrível, né? Esse estímulo que a criança recebe, né? Do instrutor que está preparado para ela. Muito legal isso. E outras coisas que eu adicionei, né? Eu peguei toda a minha vivência dentro da família Gracie. Então, as brincadeiras que eu fazia dentro de casa, eu trouxe para as aulas infantis. A gente brincava, eu estava no sofá, minha mãe pulava e vem cá, minha filha. Aí o meu tio pegava e me levantava. Aí eu não sei o que. Eu falei, caramba, como é que eu posso trazer isso, né? Para ter essa vivência Gracie mesmo, da brincadeira com o jiu-jitsu para as crianças. Então, o seu pai também é faixa preta? O meu pai não, meu pai é faixa azul. Faixa azul, Minha mãe é Gracie, né? Então, minha mãe chegou na faixa azul também, mas como mulher, ela nunca teve um incentivo muito grande para continuar. E meu pai chegou à faixa azul. Então, assim, eu tenho muita influência dos meus tios, né? Mas o seu pai é um casca-grossa. Meu pai é um faixa azul super casca-grossa. Inclusive, ele ficou fora do jiu-jitsu por mais de 30 anos e agora voltou a treinar comigo. Que legal, cara. Que legal, isso foi incrível, assim, né? Meu pai tá com 55 anos. Garoto. Um garoto. Mas ele é realmente... Eu e ele, nós não somos quase da mesma geração, a gente se considera jovem há muito tempo. Isso aí. E assim, eu achei muito, muito bom, porque o objetivo da Gracie Core principal é agregar família dentro do tatame, né? Eu percebo que, assim, eu treino com meu marido, com minhas filhas, a gente percebe o benefício que é você estar dentro do tatame, de ter essa conexão. Então, assim, aqui nós temos muitas famílias que vêm, que colocam os filhos, depois está o marido, está a esposa, enfim, tem até as avós estão treinando aqui. E assim, você poder agregar e trazer a família para o tatame é muito bom. Aí eu trouxe meu pai e minha mãe treina aqui também. Então, assim, a família toda. Rodrigo, você queria fazer alguma pergunta sobre isso? Eu acho que a gente já está falando um pouco disso, né? Porque eu vejo o trabalho que a Kira está fazendo aqui na Gracie Core. Eu sou amigo do Daniel, que é um dos professores. Ele é sensacional, o Daniel. Os alunos amam o Daniel aqui. E o que eu percebo aqui é que você também trabalha, como você já está falando pra gente agora, a parte filosófica do jiu-jitsu, né? Que às vezes fica esquecida, fica muito aquele voltado à competição e a gente já sofre deixando a self-defense de lado, mas eu vejo que além de tudo você estimula uma boa alimentação, para viver o lifestyle mesmo da coisa. Queria que você falasse um pouquinho disso, da parte filosófica que você trabalha aqui. Como eu falei no começo, eu sempre, quando eu pensei na Gracie Core, eu pensei num todo. Coloquei um café na recepção, então a gente tem um café onde você consegue ter acesso às receitas da família Gracie. Tem um açaí que eu só achava esse açaí dentro da minha casa, que é um açaí adoçado com tâmara e banana. Então, assim, eu não achava em lugar nenhum, eu queria tomar esse açaí e às vezes eu ficava agoniada, porque eu não tomo xarope de guaraná. Então, assim, eu me preocupo muito com a minha alimentação. E aí eu fiz um café para que eu pudesse influenciar de uma maneira positiva os nossos alunos. Então, eles saem daqui, acabam o treino, vão lá e já tomam açaí, aí tem umas frutas, você escolhe a fruta na hora e faz suco, né? Mas eu acho que o mais importante, além da questão da alimentação, é você passar bons valores. Né? Eu quero que os meus alunos sejam pessoas do bem, que eu não quero que eles saiam por aí usando o jiu-jitsu de uma maneira não positiva, dando mau exemplo. Então, assim, a gente consegue agregar, e a academia, ela reflete muito quem são os professores da academia, né? Então, está refletindo muito, não só eu, claro, eu como a professora principal e coordenadora, mas todos os professores que estão aqui comigo, que eu selecionei a dedo para eles passarem o que eu quero, assim, o que eu acredito, que é o jiu-jitsu para a vida, é o jiu-jitsu para você se sentir bem, autoconfiante, e para qualquer pessoa. E assim, às vezes a gente fala, jiu-jitsu para qualquer pessoa, aí você vai numa academia de jiu-jitsu, só ensina o jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu esportivo realmente ele não é para qualquer pessoa. Você tem que saber ensinar o jiu-jitsu, né? Ter uma fase de ter a base do jiu-jitsu, o inicial, para a pessoa entender um todo e depois evoluir com qualidade. Não dá para dar 2 aulas e botar uma pessoa para rolar num sparring, né? Então, eu penso em tudo isso para ter alunos para a vida inteira. Deixa eu te fazer uma pergunta no âmbito ainda empresarial. Você fez um campeonato de jiu-jitsu que foi um espetáculo, extremamente bem organizado. A luta final foi até com o Roger Gracie e o Bochecha, e o Roger brilhantemente deu um show, finalizou o Bochecha, que é um dos atletas mais bem cotados e classificados. O Bochecha há muitos anos sem perder, tinha acabado de ser campeão mundial pela 10ª vez naquele ano. E o Roger parece que estava 1 ano sem competir. Não, o Roger estava mais de 1 ano, estava quase 4 anos sem competir. E deu aquele show, acabou finalizando o Bochecha.
Mas não é sobre essa luta que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse seu lado empresarial. Você fez um campeonato, mas você tem planos para fazer o segundo agora? Então, eu fiz na verdade dois. Foram dois. Ah, foram dois? Foram dois. Teve o Serginho, o Serginho e o Durinho. Aquele campeonato foi seu? Foi. Desculpa, Foi também nesse. Eu fui porque eu lutei, fiz uma luta de invasão. Eu estava lá, mas ele disse que era seu. Nossa senhora, mas me perdoe. Não, imagina. Eu vou cortar isso. Pode deixar. Mas a minha ideia, assim, eu sempre como atleta de jiu-jitsu, eu dei o meu melhor, eu treinava muito. Eu sempre fui bem Caxias, assim, então eu tinha certeza que eu tinha que dormir cedo, que eu tinha que comer isso, que eu tinha que fazer aquilo, eu não saía, enfim, eu seguia muito à risca o que eu achava certo para ser campeão. Então, desculpa, antes de você entrar na parte empresarial, essa parte me interessa muito. Por que é que você entendeu que você tinha que ser uma profissional de jiu-jitsu quando o estímulo, não que não fossem para as mulheres, mas eram mais para os homens do que para as mulheres? Não que não fosse, não existia estímulo para as mulheres, né? Eu só não queria falar isso. Mas já que você falou, não existia estímulo e você se estimulou e foi ser uma campeã mundial de jiu-jitsu. Sabe por que eu me estimulei? Eu tinha meus tios, meus primos como os meus maiores ídolos, então isso era incrível. Todos os fins de semana eu ia para os eventos, assistia os treinos em casa. Na minha casa tinha um tatame gigante, onde meus tios treinavam. Eu cresci na mesma casa que o Renzo, o Ralph e o Ryan, todos faixas pretas e com amigos e alunos que também treinavam. Então eu vivi nesse meio, eu cresci, né, no jiu-jitsu. E quando eu comecei a realmente seguir essa carreira, assim, eu com 11 anos comecei a competir nos eventos estaduais aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tomei gosto. O mosquitinho me mordeu da competição, eu amava ir pra competição. Então assim, chegava no fim de semana, que bom, agora eu vou competir e tal, adrenalina, ganhar medalha pra poder pendurar no meu quarto, eu achava aquilo o máximo. E meus amigos eram do espaço que eu treinava, então era uma brincadeira de criança. Saudável, exatamente. Mas você chegou a perder alguma vez? Perdi. E como é que foi perder essa luta pra você? Você ficava triste, decepcionada ou não? Isso te estimulava a treinar mais? Eu queria morrer quando eu perdia, cara. Parecia uma luta eterna, eu ficava louca que eu perdia. Mas, claro, me fez treinar muito mais, assim, você tem que aprender, né, nas derrotas, nas vitórias. Claro. Mas então, com 15 anos que eu comecei a viajar para competir, meus tios falaram assim, olha, Kira, para, não é pra você nunca vai chegar a lugar nenhum como mulher, porque jiu-jitsu, ninguém vai querer ter aula com uma mulher. E aí eu lembro que isso me marcou. Eu era faixa laranja, na época, laranja ou verde, assim. E isso me marcou muito. Eu falei, mas será que ninguém vai querer ter aula com uma mulher? Por quê? Mas na época realmente era uma situação muito difícil, um ambiente totalmente machista, né? E, na verdade, aquilo que me motivou. Eu agradeço para quem me falou isso, na verdade, porque assim, foi isso que me motivou, que eu falei, não pode? Então calma aí que eu vou mostrar que pode. Então, em vários momentos, quando eu até me sentia desmotivada, eu lembrava dessas questões. Falavam que eu não ia arrumar marido, que homem não gosta de mulher que luta, e, enfim, que seria muito difícil fazer dinheiro. Você acha que alguém vai se matricular numa academia com uma mulher de frente? Enfim, eu ouvi isso durante muitos anos da minha carreira, inclusive antes de eu abrir minha própria academia. Agora, né, a gente está falando de 2019, as pessoas ainda falaram isso para mim. Mas então eu usei como um combustível, né? Ao invés de me desanimar, eu usei como combustível. Foi isso que me fez treinar. Eu era Caxias pra caramba. Eu treinava, eu não saía, eu comia certinho, eu dormia. Eu vou te dizer que eu me lembro de você. Eu tinha até superstição, né? Pra entrar no tatame, a meia não podia ficar ao contrário. Aí eu tinha que botar a meia certa. Enfim, então foi isso. Eu me lembro de você treinando a parte física na antiga academia da praia. Você tinha um personal. Eu falava assim, meu Deus, você nem olhava pro lado. Eu falei assim, essa mulher deve ser o tô chupando manga no tatame. Eu que não queria enfrentar você. Queria perguntar pra Kira se daquela época que você começou a competir, não só aquela época, já de faixa preta, acho que em 2003 você já estava competindo no Mundial de faixa preta. 2003 eu era marrom. A sua visão dos campeonatos daquela época, mesmo considerando o Mundial, a DCC, tudo que você já lutou,
hoje, mudou muita coisa aqui? Tá mais organizado, né? Sim. Tá mais organizado, temos mais mulheres competindo, isso eu acho muito bom. Mas essa questão do campeonato, por isso que eu criei o Gracie Pro, né? De ter alguma coisa mais organizada, não só em questão de tatame, de cuidado com os atletas, mas também para o público que vai assistir, né? De ter um entretenimento, de ter uma comida gostosa, de você poder levar a família, porque eu competi diversas vezes e assim, eu não podia levar minhas amigas que eram de fora do jiu-jitsu, porque elas não queriam estar ali, não tinha ar-condicionado, não tinha lugar para comer, não tinha ambiente, só tinha homem. Então elas não se sentiam bem ali. Então eu queria um ambiente familiar, onde você pode levar a família, pode levar uma criança para assistir, enfim. Então isso que me motivou. Todas as questões que eu tive durante a minha carreira como atleta e que me incomodavam, por exemplo, eu ia competir no Mundial, às vezes não tinha nem lugar para aquecer direito, não tinha o tatame, a gente tinha que aquecer no chão, para comer eu tinha que levar uma marmita, não tinha nada para eu comer no evento. As mulheres não lutavam no dia principal, a gente lutava junto com os azuis, né, que é na verdade categoria de base, comecinho ali. Então o evento começava na quinta-feira e as finais eram no domingo, as mulheres lutavam na quinta-feira, ou seja, ninguém via, e ninguém sabia. Meio misturado também, né? Os faixas, acho que roxa, marrom, era roxa, marrom e preta, né? Então não era fácil naquela época, não. Hoje eu fico vendo assim, eu acho muito bacana também o nível que chegou. A evolução, né? A evolução, nós né? Temos mulheres aí. Então, premiação em dinheiro, melhorou demais, assim. Daniel vai ficar até puto comigo. Tá. Eu fico stalkeando ele. Kira treinando sério, fazendo preparação física. Vamos ver lutando de novo? Não vai de jeito nenhum. Esquece. Não. Você saiu de lutadora profissional para apresentadora e depois foi ser empresária. Como é que foi essa transição para apresentadora? Pois é. Porque eu preciso dizer, que eu acho que já te disse pessoalmente, que eu vi os seus comentários no combate, eles não poderiam ser mais precisos sobre exatamente o que tinha acontecido na luta, o que o atleta tinha feito para ter aquela vantagem e por que o outro não ganhou, por que ele não fez aquele movimento X que poderia tirar ele daquela posição. Isso me impressionava demais. Quando você explicava o que tinha acontecido na luta, ficava claro para qualquer pessoa leiga. Isso era impressionante. Como é que você adquiriu essa facilidade de falar na frente das câmeras? Eu comecei como faixa branca, né? Aí, depois que eu parei de competir no jiu-jitsu, que eu entendi o quanto o jiu-jitsu ia me ajudar na minha vida toda. E aí eu fui convidada para trabalhar na televisão, só que eu era horrível para dar entrevista, eu morria de vergonha. A primeira vez que eu fui dar entrevista na vida eu chorei, porque eu não queria uma câmera na minha frente. Ai meu Deus do céu, eu não quero, sai daqui. Então assim, só que aí a vida foi me colocando em situações nas quais eu tinha que dar entrevista, eu tinha que dar seminário, e eu comecei. Então eu criei uma confiança de falar em público, né, falar nas câmeras. Só que quando eu fui chamada para trabalhar na televisão, me chamaram para fazer um piloto para um programa. E aí foi muito engraçado que eu nunca tinha, né, me deparado com um estúdio assim, de eu estar conduzindo, né? Eu era sempre a entrevistada. E aí, quando eu cheguei, várias câmeras, luz, não sei o que, tem que falar no TP, né? TP é um negocinho que você bota e você tem que ficar lendo o que você vai falar na televisão. Então assim, eu tinha que ler, aí eu toda dura, não sabia o que fazer com a minha mão, foi horrível a minha experiência, foi muito ruim. E aí eu falei, caramba, eu sou faixa branca nisso, eu tenho que começar a me especializar, a estudar. Aí eu fui fazer vários cursos, enfim, fiz vários cursos, comecei a treinar, até um ano depois que eu fui chamada para fazer o primeiro piloto, que eu fui contratada. Então, maravilha, assim, parabéns. A gente ficou lá um ano, toda semana eu ia pra lá, ficava. Aí chegou uma hora eu falei, gente, vocês vão me contratar ou não vão? Ah, não, a gente não tem mais vaga. Eu falei, cara, meu Deus do céu. Cara, então vou fazer outra coisa, né? Porque assim, eu não posso também, eu tenho que trabalhar. E aí, um dia, faltou um comentarista. E aí me ligaram. Kira, onde você tá? Eu falei, tô em casa, sei lá, tô indo pro UFC, ia ter o UFC Rio. Pô, você não consegue vir pra cá, cara? Faltou um comentarista e a gente não tem ninguém. Eu preciso muito de alguém. Você vem? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí peguei minhas coisas e fui. Tipo, em 10 minutos eu cheguei na TV. E aí lá eu fiz a minha primeira transmissão. E aí foi ótimo. Aí o diretor gostou, me ligou e falou, você tá contratado a partir do semana que vem. Maravilha. Mas foi isso. Então, assim, eu fui aprendendo, né, com o tempo. Eu ficava muito nervosa. O coração palpitava, eu sentia a mesma coisa que eu sentia nos campeonatos. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que começar a fazer minha respiração. Enfim, eu comecei a usar tudo que eu usava nos campeonatos
pra televisão. E aí fui aprendendo a falar pro público, né? O público não conhecia luta e isso tudo com muito estudo. Como é que eu falo pra uma pessoa o que é um omoplata? Uma pessoa que não sabe nada de luta. Calma aí. Então, você tem que usar as pernas para travar o ombro da pessoa. Ele tá segurando o braço, mas a chave é no ombro. Então, você vai estudando tudo isso para passar da melhor maneira para quem tá assistindo. Maravilha. Parabéns, Kira, você dava show. A gente sente falta. Eu acho que eu ia falar de alguma luta dela especial, de repente, se você lembra, alguma coisa que te marcou na sua época de competidora. Eu tive muitas lutas especiais assim na minha carreira. Que fica... Um evento. O primeiro mundial, acho que a gente nunca esquece quando você ganha o primeiro mundial, principalmente porque eu lutava numa categoria que era roxa, marrom e preta, e eu na faixa roxa, minha chave era sempre a pior, caía direto com faixa preta. Aí eu chegava, perdia. Aí eu falei, gente do céu, será que um dia eu vou ganhar um mundial na minha vida? E aí, quando eu ganhei o mundial, era a faixa roxa. Eu ganhei a faixa roxa, sei lá, 10 dias antes do mundial. E aí quando eu ganhei a faixa roxa, não, desculpa, a marrom, 10 dias antes, cheguei e ganhei meu primeiro mundial, 2004. E aí eu, caramba, foi assim, sensacional, fiquei super feliz. E logo depois, no mesmo ano, eu ganhei o Abu Dhabi. No mesmo ano, no ano seguinte, eu ganhei o Abu Dhabi. Isso tudo na faixa marrom. Então, com faixa marrom, eu consegui conquistar os 2 maiores títulos do jiu-jitsu, né? Antes de pegar minha faixa preta. E acho que esses 2 foram muito importantes, assim, para alavancar minha carreira com patrocinadores, visibilidade. Mas, assim, teve um mundial que eu perdi na semifinal do absoluto, pra uma menina que eu lutava com ela sempre, que era a Luana. E aí a gente foi pra final. E eu lembro que, assim, tava todo mundo esperando, todo mundo já dando como certa a vitória dela nessa final. E aí, acho que até ela tava dando como certo. Foi o erro dela. E aí eu entrei e ganhei, né? Então foi um sentimento, assim, porque eu tive que lidar com muitas emoções nesse dia. Você perde, você tem que enfrentar essa pessoa no dia seguinte. Como que você trabalha a sua cabeça para esquecer aquela derrota, dar a volta por cima e mesmo assim passar por cima de tudo aquilo, entendeu? Psicológico, você sabe que está enfrentando uma adversária que está tão preparada quanto você, que é muito boa tecnicamente, e você tem que, né, dar o seu melhor ali. E a superação interna. Foi uma superação muito assim. Bom, o que eu aprendi aqui é que tanto no jiu-jitsu quanto como apresentadora, você tem que treinar. Tá. Se você quer ser boa, se você quer ser bom naquilo, o treino, a prática chega à perfeição e faz com que você seja campeã, se é esse seu objetivo. Então eu queria pedir para você, para a gente terminar a nossa entrevista aqui, é uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, não precisa ser só para o jiu-jitsu, mas se quiser ser do jiu-jitsu, pode deixar. Deixa uma mensagem aí. Acabou o barulho. Aproveita que deu É isso, deixa uma mensagem que você queira deixar. Acho que a mensagem que eu quero deixar é que eu fui inspirada pela primeira geração da minha família, né? E fico muito feliz quando eu tô assim aqui na minha academia, ou quando eu tô nos lugares que vêm assim as pessoas mais velhinhas e falam, eu tive uma aula com o seu bisavô e isso me influenciou para a vida inteira. Então meu objetivo hoje é esse, é de alguma maneira influenciar as pessoas pro lado bom de tudo, né? De ver de positividade, né? Eu lembro do meu bisavô quando eu era mais nova, assim, eu lembro dele comendo bem, comendo um mamãozinho, descascando laranja, meu bisavô Carlos, e sempre sorrindo. Às vezes tava caindo o mundo e ele lá tranquilão, né? Super pensando na coisa boa, e isso que me inspira, e é isso que eu quero passar para os meus alunos, para os meus amigos, pessoas que convivem comigo. Você tem alguma expectativa, a gente sempre tem de uma forma ou de outra, que suas filhas, alguma delas siga a carreira de profissional de jiu-jitsu? Eu tô com 2 filhas, acho que Deus falou assim, olha, você quer seguir o jiu-jitsu feminino, vou mandar 2 meninas para você. Exatamente, né? Que loucura. Para contribuir no seu legado aí. Mas elas treinam, né? A minha filha mais velha, ela é faixa cinza, ela adora, faz aula aqui. A minha pequena eu tô introduzindo aos poucos, que tá com 2 anos e meio, mas ela já brinca comigo no tatame, ela fica, mãe, eu quero fazer jiu-jitsu, quero kimono rosa, ela fica brincando. Aí, assim, elas vão, eu tenho certeza que elas vão seguir carreira como, elas vão praticar, né, o jiu-jitsu, isso eu tenho certeza, porque, assim, as nossas brincadeiras são no tatame, elas vivem aqui comigo dentro da academia.
né? E agora eu não sei se elas vão seguir essa carreira de atleta, mas também não vou botar nenhuma pressão. Acho que isso tem que ser da pessoa, claro, né? Você tem que fazer o que ela tem que ser feliz em qualquer coisa, mas que siga na carreira do jiu-jitsu, porque eu tenho certeza que o jiu-jitsu vai ajudá-las em qualquer profissão. Eu tenho 3 filhas também. Deus falou assim: tu gosta de luta, não sei o quê, vou te mandar 3 meninas. E a minha mais nova fez aula com você. Fez aula comigo, de defesa pessoal, e ela ficou encantada por você. Ela falou: ela é muito fofa, ela é incrível, ela ensina de uma forma, ela ficou encantada. Bom, Kira, eu queria te dar os parabéns, te agradecer. Obrigado pelo seu carinho na nossa entrevista. Obrigada. Você está sempre convidada para dizer aquilo que você quiser dizer, divulgar os seus trabalhos. Só para terminar, quando será o nosso 3º campeonato? Então, agora eu estou estruturando o próximo campeonato, né? Vendo quem vai lutar, quem não vai, onde vai ser. Então a gente não tem uma data ainda certa, mas quando souber eu falo para você. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Entrevistamos aqui a nossa empresária, apresentadora, mãe de 2 princesas maravilhosas, casada com um ator incrível e hoje uma grande empresária, e pentacampeã e multicampeã de jiu-jitsu, hoje empresária da academia Grace Corp. Com vocês, no tatame, Kira Grace. Valeu. Show de bola.